Olá pessoal, bom dia a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus ilumine a cada um de vocês. Eu gostaria de abordar um fato aqui de uma forma bem rápida, para não tomar tanto o seu tempo aí, porque você tem seus afazeres para deixar em dia. Eu gostaria de dizer, de colocar aqui para vocês que a mudança da sua vida, ela depende exclusivamente de você. Ela não depende de outra pessoa. Ela não depende de campanha. Ela não depende de votos. Não. A sua mudança, a mudança da sua vida, de qualquer área da sua vida, ela depende exclusivamente de você. Porque se você decidir não mais se curvar diante dos problemas aos quais se apresentam, é uma escolha sua. Ou seja, é uma escolha muito significativa e valorosa, porque você precisa fazer isso. Você não deve se curvar diante de crise, você não deve se curvar diante de problemas na área sentimental, na área espiritual, na área física, econômica. Você não deve se curvar diante de nenhum problema. Pelo contrário, você deve continuar lutando. Há muitas igrejas por aí que elas utilizam esse mecanismo de campanhas, de envelopes, para quê? Para poder te prender ali. Porque não é aquilo ali que vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é você praticar, viver a palavra de Deus como deve ser vivida. Você precisa ler, você precisa entender melhor a palavra de Deus para que as coisas comecem a dar certo para você. Ouvimos por aí muitas igrejas falando sobre maldição hereditária, sobre tantas coisas. Não é bem isso que o livro de Gálatas fala. Não é bem isso que o livro de Efésios fala. Não, a Bíblia fala que Deus ele se fez maldição em nosso lugar. Ou seja, a maldição ela já foi banida. A maldição ela já foi excluída completamente. E se algum mal vem insistindo na sua vida, você precisa abrir o teu coração para Deus, precisa analisar a sua vida, como diz o apóstolo Paulo, examine, pois, o homem a si próprio. Ou seja, você precisa não somente analisar, mas fazer um exame da sua vida para saber o que está de errado, o que está ocasionando esse problema, o que está fazendo com que esse problema ele ganhe vida cada vez mais na sua vida, cada vez mais na sua vida ele tem ganhado espaço. Então você tem que detectá-lo, você tem que saber onde ele está, onde se originou, onde ele começou. É uma luta? Sim, é uma luta, mas você precisa focar aquilo que tem te atrapalhado, você precisa focar aquilo que tem criado uma barreira entre você e Deus, aquilo que se ergueu para tentar distanciar você de Deus. Então você tem que analisar, você tem que procurar onde está o problema e tentar resolvê-lo. Seja qual for o problema, você precisa de ajuda. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa se voltar para Deus. Para você entender melhor que para você entender melhor acerca da resposta de Deus para a sua vida ou para as suas vidas, vocês que estão ouvindo a minha voz e me vendo aí por esse vídeo, você precisa ler melhor a Bíblia. Você precisa se orientar melhor, aprender melhor acerca da Bíblia, porque muitos dizem e julgam por aí que sobre maldição hereditária, sobre se você mexer no dízimo, você está amaldiçoado. Muitos fazem a seguinte colocação do livro de Malaquias 3:10, mas se você ler bem todo o livro de Malaquias, você vai entender que ali foi uma desobediência do povo de Israel. Então aquela ordenança foi para o povo de Israel. Não foi para você, aqui para essa geração, não, foi para o povo de Israel, porque eles estavam desobedecendo a Deus. Então Deus chamou a atenção de todos eles. Então muitos pastores usam o texto, o versículo de Malaquias 3:10 para botar terror psicológico nas pessoas, para as pessoas contribuírem com dízimos, com ofertas e com votos altíssimos. Dependendo do número de pessoas que estiverem frequentando a denominação dele, ele ganha pela quantidade. Mas e você? O que você ganha com isso?
Porque se você analisar bem a vida de muitos pastores dessas denominações aí, são pastores riquíssimos, tem pastores que são empresários, tem pastores que têm apartamentos em lugares bem conceituados em Miami. Busca na internet aí, procura saber quem é o pastor, procura saber no nome de quem está o apartamento. Procura saber. Aí você fica nesse, desculpe a minha expressão e colocação, nesse conhecimento pobre. Se ele fez isso, ele vai acertar contas com Deus? Claro, ele vai acertar conta com Deus. Mas você podendo banir isso, não aceitar isso para a sua vida, é um direito que te assiste. Você tem que ler a Bíblia. Leia o livro de Mateus. Leia o livro de Marcos. Leia que você vai entender, mas leia tudo com calma. Não precisa ler de uma forma rápida, não. Leia com calma para você saber os ensinamentos de Jesus, a forma como Jesus ensinou, a forma como Ele quer que vivamos a nossa vida. Leia lá em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 8 em diante, que diz: se alguém não tem cuidado dos seus, como irá cuidar da casa de Deus? Em outras Bíblias está escrito de uma forma diferente: se alguém não tem cuidado dos seus, é pior do que o descrente tem negado a fé. Cada Bíblia tem uma interpretação, mas o significado é o mesmo. E se você não tem cuidado da sua vida, não tem cuidado dos seus, da sua primeira igreja, que é você e a sua família e o seu próximo também, como que você vai contribuir com a igreja? Como que você vai ajudar a igreja? Então, abra teus olhos, leia a Bíblia, leia de uma forma calma, para você não ser enganado por discursos acalentadores que até hoje não trouxe nenhum resultado para a sua vida. O que traz resultado para a sua vida, você, moça, você, rapaz, que está ouvindo a minha voz, o que traz um resultado satisfatório para a tua vida, para as suas vidas, senhora, senhor, não importa, são as suas atitudes. Quando você se decide não errar, quando você decide se distanciar de tudo aquilo que desagrada a Deus e fazer aquilo que o agrada. Quando você entra no teu quarto, como Jesus falou: tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e feche a tua porta. Quando você, no seu particular, fala com Deus. Quando ninguém está te vendo, passa por um momento difícil e você fala: Jesus, tem misericórdia, me guarda. Pai, o que eu sou contigo, eu quero ser aqui fora. É assim que Deus vai te guardando, é assim que Deus vai trazendo o livramento. Que Deus te abençoe mais e mais. Até o próximo vídeo, querendo Deus.